Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro. Estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na semana 3 com a mensagem 3, a única linha ministerial, parte 2. Senhor Jesus, a gente poder extrair as riquezas dessa palavra, a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, o Senhor vai nos direcionar em todas as coisas e também vai nos conceder o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar, qual a direção que Ele quer nos dar na Sua palavra. Sabedoria para aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida e não como doutrina, não como letra. Ó Senhor Jesus, para a gente cumprir no ministério da nova aliança, a gente precisa estar no Espírito, para que o Senhor nos encabece em todas as coisas, e nos direcione sempre à sua vontade, para trazer o reino do Senhor à terra. Ó Senhor Jesus, importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo convicção, e vamos também sendo guardados debaixo da autoridade de Deus. Que o Senhor Jesus ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos do capítulo 12 até o capítulo 14. Senhor Jesus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava,
Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João o primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades não conheceram Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele
todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido.
Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ó Senhor Jesus! Agora, ler com oração. Atos capítulo 13, versículo 3 e o capítulo 14, versículo 27. Senhor Jesus! Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Ó Senhor Jesus! Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus! Amém! Ó Senhor Jesus! Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a igreja em sintonia com os apóstolos. Os líderes da nação de Israel se opunham à igreja e a assolavam. Herodes mandou prender alguns da igreja e ordenou a morte de Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro, com o objetivo de matá-lo. Entretanto, havia a oração incessante da igreja a favor dele diante do Senhor. Sem a oração da igreja, os apóstolos não têm como realizar a obra de Deus. Por isso é fundamental orar pelos irmãos que estão à nossa frente. O ministério da palavra e o ministério da oração são os itens mais importantes na obra do Senhor. Ó Senhor Jesus! Se analisarmos pela lógica, não havia como Pedro sair da prisão, pois estava acorrentado e guardado por sentinelas. Contudo, como a igreja orava incessantemente por ele, Deus enviou um anjo para libertá-lo. As cadeias que o prendiam caíram. O anjo o conduziu para fora da prisão e, ao passar pelas sentinelas, o portão se lhes abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua. Então Pedro caiu em si, pois até aquele momento não sabia se o que ocorria era de fato real. Ele foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida em oração. Chegando lá, os irmãos ficaram surpresos e custaram acreditar que Pedro realmente tivesse sido libertado. Ele lhes contou como o Senhor o tirara da prisão e ficaram atônitos. Ó Senhor Jesus! Mas Pedro não tinha mais espaço para pregar o evangelho publicamente em Jerusalém. Por isso teve que se ocultar em outro lugar. Todavia, era necessário dar prosseguimento à obra do Espírito, de levar o evangelho a todas as pessoas. Com a saída de Pedro de Jerusalém, um grupo de pessoas que defendia a condescendência, ou seja, uma fé em Cristo misturada às tradições do Antigo Testamento, passou a ter grande influência na igreja. Isso está em desacordo com a verdade do Evangelho, pois ninguém é justificado por obras, e sim pela fé em Cristo. Ó Senhor Jesus! O Senhor não tinha mais liberdade de atuar na igreja em Jerusalém, mas possuía total liberdade em Antioquia. Havia paz, unidade e unanimidade entre os irmãos. O Espírito separou e enviou Barnabé e Saulo para uma viagem missionária. Eles passaram por várias cidades anunciando o Evangelho, e diante da resistência dos judeus, voltaram-se para os gentios. Em Icônio, grande multidão creu no Senhor, o que despertou a inveja dos judeus incrédulos, que se associaram às autoridades para capturar os apóstolos. Porém, ficaram sabendo dos planos dos judeus e fugiram para Listra. Nessa cidade, um paralítico de nascença foi curado, e a cidade se alvoroçou em face desse milagre. As multidões achavam que deuses haviam descido para estar entre eles e queriam adorar os apóstolos, que clamaram para que não fizessem isso. E, aproveitando a oportunidade, pregaram-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus! Mais tarde, judeus de Antioquia e Icônio vieram, e instigando as multidões, apedrejaram a Paulo e arrastando para fora da cidade, dando-o como morto. Contudo, Paulo se levantou e seguiu para anunciar a palavra em Derbe. Nessa cidade fizeram muitos discípulos para o Senhor e depois retornaram às cidades já visitadas para fortalecer os irmãos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mesmo diante de muitas tribulações e perseguições, mostrando que o importante é estar apto para entrar no reino de Deus. Por fim, regressaram a Antioquia a fim de ter comunhão com a igreja que os havia encomendado à graça de Deus, enviando-os para a obra. Ó Senhor Jesus! O Evangelho tem de avançar, e nada nem ninguém pode detê-lo. Quando os apóstolos se dispõem a anunciar a palavra em outros lugares, enviados pelo Espírito, a igreja deve persistir na intercessão por eles, para que a obra do ministério neotestamentário seja realizada, alcançando outras pessoas
cidades, países e continentes. Se a igreja em espírito for junto com os apóstolos, apoiando-os em oração, os devidos frutos serão produzidos para satisfazer a Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente vê, né, quanta coisa foi levantada. A gente leu bastante coisa aqui, mas foi importante para a gente ver ali, né, que Pedro ali, né, ele estava ali procurando ser conduzido pelo Espírito, né, Senhor Jesus. Né, isso começou a gerar um monte de situação. Né, e hoje é da mesma forma. Né, por isso o próprio Senhor falou nas 9 bem-aventuranças, né, bem-aventurados sois se fores perseguidos por causa do meu nome. Ó Senhor Jesus. E hoje não é diferente. Quando você prega uma palavra pura, você mostra para as pessoas, né, o caminho de Deus, sempre vão ter aqueles ali que são, né, invejosos, são religiosos, não querem mudar, né, Senhor Jesus, não querem deixar de receber benefício, né, para seguir pura e simplesmente o Senhor, né, Senhor Jesus. Mas nós, como a igreja, né, precisamos estar no Espírito, né, cooperando com o Senhor também em oração, né, orando. Né, o irmão mostra para nós aqui, né, duas coisas são extremamente importantes na obra, né, na vontade de Deus, é o ministério da palavra e o ministério da oração. Pelo ministério da palavra, o Senhor vai nos revelando, vai nos conduzindo, vai nos direcionando todas as coisas, e pela oração a gente vai tendo confirmado tudo e a gente vai sendo guardado. Né? Quando a gente tem algo diante da palavra, né, que às vezes a gente tem dúvida ou não tem clareza, o que a gente tem que fazer? Orar. Levar essa palavra em oração até Deus. Né? E aí pela oração o Senhor vai confirmando. Ó Senhor Jesus, a gente também é guardado, né? A gente guarda os irmãos também através da oração. Né? Se a gente tem uma dificuldade com alguém, né, alguma coisa, alguma situação, ou houve algum conflito, o que a gente tem que fazer? Passar a orar por essa pessoa. Né? Senhor Jesus, quanto mais você ora por alguém, mais amor você vai ter por ele. Porque o Senhor vai começar, né, a libertar as situações, né, libertando as cadeias. Né? Às vezes a gente fica preso em sentimentos humanos, né, em situações, rancor. Né, Senhor Jesus, isso vai gerando uma raiz de amargura que acaba gerando incredulidade. Por isso Ele quer nos livrar de todas as coisas, nos fazendo sempre ter contato com a palavra, mas também com a oração. A gente precisa orar bastante, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né, a gente precisa orar pelos apóstolos também, né, que estão enfrentando ali nas situações cara a cara. Né, estão sendo conhecidos ali, né, e aí muitas situações se levantam contra para impedir a vontade de Deus. O inimigo vai fazer de tudo, né, para atrasar ao máximo, né, a vontade de Deus, para que a gente possa ficar sujeito, né, a mais pressões, doenças e um monte de coisas. Né? Aí a iniquidade vai cada vez aumentando, né? A iniquidade está se multiplicando. E nós precisamos fazer o quê? Multiplicar também a vida de Deus. O Senhor Ele conta conosco. Né? Pedro foi pregando o evangelho até não ter mais liberdade para pregar o evangelho ali. Né? E aí teve que se esconder. E aí alguns aproveitaram essa oportunidade, né, para começar a misturar as coisas. Ó Senhor Jesus, por isso é importante a gente não ficar só olhando para um irmão que viveu no Espírito, mas todos nós precisamos viver no Espírito, né, para que se o inimigo levantar alguém, né, para poder começar a misturar as coisas, a gente possa estar bem claro, né, de tudo aquilo que está acontecendo. Ó Senhor Jesus, né, Pedro teve que ir para outro lugar, mas o Espírito precisava prosseguir, né, e já que ele não tinha liberdade na igreja em Jerusalém, né, ele foi para um lugar onde ele tinha mais liberdade, foi para Antioquia, né, Senhor Jesus. Então nós precisamos perceber o seguinte: se eu não estiver no Espírito, a esfera do Espírito vai favorecer outro lugar. Né? Então é muito bom você estar ali reunido na igreja, você ver o Espírito realizando as coisas, confirmando, né, levando tudo adiante, mas conforme vai havendo resistência, se a gente for se deixando abater pelas situações, né, o Senhor vai passar a atuar mais em outro lugar, né, Senhor Jesus. Né, e a gente vai ficar ali limitado, né, atrasado com as coisas. Ó Senhor Jesus. Né, então o Senhor está mostrando para nós aqui, né, conforme os apóstolos iam avançando, o próprio Deus ia confirmando. Então a gente não pode parar de avançar. A gente precisa continuar dando liberdade para o Senhor. Né, e aqui nos encoraja, né, que precisa estar firme na fé, mesmo diante de muitas tribulações e perseguições. Né, mostrando que o importante é a gente estar apto, né, estar preparado para entrar no reino de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Sempre é bom ter comunhão, né? Então, né, os irmãos passaram por várias situações, mas depois voltaram à igreja de Antioquia para ter comunhão com os irmãos, para mostrar que, né, coisas aconteceram, né, situações foram acontecendo, mas, né, foi útil, né, a oração deles, né, a disposição deles em enviar os irmãos, e a obra de Deus foi feita assim. Ó Senhor Jesus, mesmo em meio a dificuldades, quando a gente
segue o Espírito, a gente se dispõe para anunciar o Evangelho, né, enviados pelo Espírito, o Senhor vai sustentando, mas ele também conta com a oração da igreja, para que a vontade de Deus seja cada vez mais, né, libertadora, né, para nós. Quando a gente vai orando, a gente está junto com os irmãos. E assim a gente está sendo libertador também das pressões do mundo, né, apoiando em oração, como se a gente estivesse indo lá, andando junto com os apóstolos. Então cada um de nós fica encorajado, né, a tocar na palavra e também orar por aqueles que estão à nossa frente. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.